Você é fã do Mel Gibson, ou do Liam Neeson, ou do Christian Bale? Você assistiu a maior parte do filme desses caras? Vamos fazer um teste. Qual desses filmes você assistiu? Desperation Road, Informante, Até o Limite, Bandido, Assento Quente, O Jogo da Espionagem, Panamá, Crimes em Hollywood, Instinto Assassino. E a lista continua, e eu tô falando só dos filmes feitos pelo Mel Gibson. Se eu for falar dos filmes do Christian Bale, por exemplo, eu tenho certeza que tem muitos desses daí que você nunca viu. A mesma coisa com o Liam Neeson, Nicolas Cage. Mas o louco é que antigamente essas pessoas eram consideradas astros do cinema. O que quer dizer que você assistia qualquer coisa que eles fizessem. Porque muitas das vezes a gente assistia um filme simplesmente pelo ator que estava nele. A gente nem sabia direito qual era a história. Se falavam pra gente que Clint Eastwood tá no filme, a gente ia querer assistir. Mas a gente está testemunhando a morte do astro do cinema. E eu não sou o primeiro a falar disso, não tenho a pretensão de ser o primeiro. Existem vários artigos já publicados a respeito desse assunto, vários vídeos que já foram feitos explorando esse assunto, porque é uma realidade. A gente vive hoje o declínio dessa figura mística que existia antigamente, que era do astro do cinema. Por que as pessoas pararam de se importar com os atores e passaram a ter outros motivos para assistir os filmes? Mas para você ver que eu não estou enganado nessa história, você assistiu o filme O Dublê? O Dublê, que estava no cinema recentemente, ainda está em muitos cinemas, com o Ryan Gosling. Um filme que teve um grande investimento e que as pessoas achavam que ia ser um grande sucesso porque pensaram, Ryan Gosling é um astro do cinema. Mas não deu certo. O filme até que é legal, mas a bilheteria foi horrível. Por quê? Porque as pessoas não consideram o Ryan Gosling um astro. E quando eu falo um astro do cinema, não estou querendo dizer uma pessoa que seja muito reconhecida, famosa. Não é esse o ponto. O astro do cinema tradicional era aquele que era capaz de arrastar multidões para assistir os seus filmes. A gente vai tentar entender hoje se existe algum astro do cinema ainda vivo que está arrastando as pessoas para o cinema, independentemente do que ele faça. Mas o fato é que Ryan Gosling não é um astro do cinema. As pessoas não foram ver Barbie por causa de Ryan Gosling, foram ver Barbie por causa da Barbie. Ryan Gosling não é um astro geral, ele é um astro talvez para o público feminino, que gosta dele porque ele fez La La Land, ele é um bom ator, ele fez comédias românticas e porque, de acordo com a minha esposa, ele é bonito, algo que eu tendo a discordar fortemente. Agora vamos para outro exemplo. E que tal Thor? A gente está falando de Chris Hemsworth. O cara fez o Thor. Ele é um dos rostos mais famosos do mundo. E imediatamente você imagina, cara, esse é um astro do cinema. Ele conseguiu atrair milhões de pessoas para assistir o filme dele. Porém, não é verdade, porque daí ele vai e faz Furiosa, onde ele tá muito bem. Um filme que é bom, mas é um fracasso nos cinemas. Porque não basta ter o ator para conseguir atrair o público. Não é mais essa a realidade que a gente vive. Tarantino falou disso recentemente também. You have all these actors who have become famous playing these parts, characters, yeah. But they're not movie stars. Right. Captain America is the star. Right. Thor is the star. 2005, 2009 or something like that. If an actor stars in a movie that does as good as the Marvel movies, that guy's a new star. Sure. Sandra Bullock is in Speed, all right? And everyone thought she was amazing in it. You know, even she does a couple of mediocre movies after that. People went to see it because they were like excited by Sandra Bullock. They want to see her in something else. Isso é verdade. Olha como exemplo o Tom Holland. Milhões de pessoas assistiram o Homem-Aranha. Ele é um rosto super conhecido. Mas você assistiu Sherry, Mundo em Caos, a série Entre Estranhos, ou até mesmo O Diabo de Cada Dia, que foi muito bom, eu gostei bastante desse filme. Então, antigamente, o que mais atraía as pessoas para assistirem um filme era quem estava atuando. Era assim que funcionava. Se você tivesse um roteiro e quisesse vender essa ideia, você chegava até uma produtora, conseguia um diretor que comprasse a ideia também, achasse legal, chegava até a produtora, apresentava o roteiro, a produtora ia falar o seguinte, tá, quem é que vai interpretar o papel principal? Então você diria, a gente está pensando no Tom Cruise ou no Tom Hanks. E a produtora imediatamente ia falar, beleza, se você conseguiu o Tom Hanks, a gente faz esse filme. E pronto, bastava isso, porque
para atrair as pessoas para o cinema, tirar as pessoas de casa, levá-las para gastar dinheiro e ir até o cinema, precisava ter algo atraindo, algo que fosse forte. E esse algo que atraía era o ator. Hoje em dia, como os atores já não têm mais esse poder, pelo menos não a maioria, a gente vai falar de alguns que ainda têm, como os atores já não têm esse poder, o que eles estão usando como referência para fazer isso é o IP, o Intellectual Property, ou a propriedade intelectual. Ou seja, essa história ela é inspirada, baseada num livro, num jogo, num brinquedo, em um filme antigo, em qualquer coisa que as pessoas já conheçam, porque para as pessoas saírem de casa, já que não vai ser o ator que vai atrair, tem que ser algo que elas já conhecem. O que é um problema gigantesco, porque daí acaba com a originalidade. Alguns achavam que no passado era ruim os filmes serem apenas o astro quem atraía para o filme. Mas existia um lado muito positivo nisso, porque daí Tom Hanks fazia o Náufrago, e as pessoas iam assistir o Náufrago porque era um filmaço, aí depois ele ia fazer um filme pequeno, um filme mais independente, e as pessoas iam querer assistir porque era o Tom Hanks. Agora, esses filmes pequenos eles já não têm mais chance de competir, porque se não é uma propriedade intelectual já conhecida, as produtoras nem dão atenção para essa história. Existe ainda uma segunda coisa que atrai bastante o público para o cinema, e esse é bem positivo, mas tem seu lado negativo, que são os diretores. Porque as pessoas estão mais interessadas em assistir um filme porque foi feito pelo Christopher Nolan, porque foi feito pelo Tarantino ou pelo Scorsese, do que pelos atores que estão nesses filmes. Só que isso também é um problema, porque daí as pessoas ficam só no mesmo ciclo de diretores já conhecidos e não que expandem para novos diretores que estão surgindo, que são muito bons, novas histórias estão sendo contadas e que as pessoas estão ignorando completamente. E por que as pessoas deixaram de ter essa admiração tão grande pelos astros do cinema? Existem vários motivos. O Dennis Quaid recentemente, numa entrevista com o Jordan Peterson, falou algo muito legal. Ele disse que antigamente existia uma coisa meio mística por trás dos atores. Os atores davam poucas entrevistas. Ninguém sabia da vida particular deles. Tinha paparazzis que ficavam do lado de fora da casa deles por dias, semanas, simplesmente para conseguir tirar uma foto dele com a esposa ou segurando o filho e publicava, e aquilo era uma grande notícia. Então, essa mística se perdeu completamente. Porque hoje, com as redes sociais, os atores postam o dia a dia deles, acordando, comendo, fazendo exercício. Você passou a saber qual era a posição política de cada um deles em cada pequeno assunto, e isso passou a incomodar muita gente, e por isso eles deixaram de ter tanta relevância. Um outro motivo é porque eles começaram a também avacalhar com o negócio. Eles começaram a fazer filme que era muito ruim, e a gente ia assistir o filme achando que só porque tinha esse ator podia ser bom, mas era muito ruim, era insuportável. Então você tem os filmes do Liam Neeson, que é um bom ator, mas que fez cada coisa ruim nos últimos anos. O De Niro tá fazendo o mesmo personagem, tem 20 anos nos filmes dele. Então, eu comecei a me perguntar, será que existe alguém nos últimos 15 anos, que foi quando a gente teve essa grande revolução de streamings e de consumo de conteúdo diferenciado através da internet e de redes sociais, será que existe algum ator, algum astro do cinema que ainda é capaz de atrair multidões para assistir os seus filmes, porque eles têm esse poder catalisador? Então eu fui até o site The Numbers e coletei informação dos principais atores de Hollywood para montar uma tabela e conseguir decifrar esse mistério. Basicamente, eu estou trabalhando com atores da velha guarda e atores atuais que estão aí despontando no cinema bem forte. Da velha guarda, Denzel Washington, que está com 69 anos, Tom Cruise, Tom Hanks, Johnny Depp, Brad Pitt, Matthew McConaughey. Aliás, McConaughey é um desses astros pra mim, é um ator que eu gosto bastante. Ele pode fazer filme ruim que eu assisto do mesmo jeito. Esses dias eu assisti O Mar de Árvores, que até tem uma premissa boa, mas depois desandou completamente no final. E ele já fez muito filme ruim na vida. Por exemplo, O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Esse filme é horrível, de bizarro, é ruim pra caramba. Aliás, foi por volta dessa época que o cabelo dele tava caindo muito e ele disse que teve que rapar completamente a cabeça e fazer um tratamento pra crescer de novo o cabelo. É claro que é porque ele não conhecia a Manual, que já ajudou milhares, centenas de milhares de brasileiros a recuperarem o cabelo,
que inclusive a queda de cabelo é um problema que afeta 42 milhões de brasileiros, de homens. É muita gente. Mas você não precisa esperar até o último fio para começar seu tratamento, não precisa raspar sua cabeça toda igual fez o Matthew McConaughey. Você pode usar os produtos da Manual. Como que você faz? Você acessa o site da Manual. Você vai preencher um questionário e você vai receber então uma prescrição médica para poder começar seu tratamento. São tratamentos com base na ciência prescritos por médicos especialistas. Aí basta você usar o cupom 40JG, que é por tempo limitado, e vai te dar 40% de desconto na sua primeira compra. E você vai receber com frete grátis na sua casa, super discreto, para você poder começar o seu tratamento. E o legal também é que durante todo o seu tratamento você tem acompanhamento clínico gratuito e ilimitado para você poder prosseguir e ter os resultados que você deseja usando esse produto. Resultados como esse que você está vendo na tela tendem a começar a aparecer a partir do 4º mês de uso correto do tratamento. Então faz o seguinte, visita lá o site, preenche o questionário para você ter pelo menos uma noção de qual seria o melhor tratamento para você e em qual estágio que você está da sua queda de cabelo, e aproveita para usar o cupom 40JG, que é por tempo limitado. Então, eu também vou incluir nessa lista da velha guarda o Leonardo DiCaprio. Eu sei que ele é novo, ele tem 49 anos, mas ele começou a atuar muito cedo e fazendo filmes muito bons desde cedo, como por exemplo Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, com o Johnny Depp, que é um filme lindíssimo, onde o Leonardo DiCaprio tem uma das atuações mais belas da sua carreira. Para mim é a atuação mais bonita que ele tem. E é um filme muito impactante que eu recomendo demais você assistir se você ainda não assistiu. Que filmaço com esses dois grandes atores ainda na sua juventude, o Johnny Depp e o Leonardo DiCaprio. Agora, dos atores atuais, a gente tem os Ryans, Ryan Gosling e Ryan Reynolds, o Dwayne The Rock Johnson, o Cillian Murphy, que está despontando forte desde a série Peaky Blinders e agora com o filme Oppenheimer, e o Timothée Chalamet, que é o mais novo dessa galera e que fez bastante sucesso com Duna, mas que é um daqueles exemplos claros, né? Muita gente assistiu Duna, mas quantos assistiram os outros filmes do Timothée Chalamet? E veja, quando eu falo disso, não estou falando da qualidade desses filmes. Não tem nada a ver com a qualidade desses filmes. Tem filmes que o Timothée Chalamet fez, que o Ryan Gosling fez, que o Ryan Reynolds fez e que o Cillian Murphy fez, que não são esses filmes grandes de sucesso que a gente vê por aí, mas que são muito bons. Mas como eles não têm essa força de astro, eles não estão conseguindo atrair para esses filmes menores, mas que são bons. Então dá uma olhada nessa tabela e você vai entender quem realmente continua sendo o grande astro da nossa geração. Mesmo com 61 anos, o Tom Cruise ainda é o maior astro de Hollywood hoje. Nos últimos 15 anos, ele arrecadou 7 bilhões 633 milhões em bilheteria, uma média de 693 milhões de dólares por filme. Isso é realmente assustador. A quantidade que esse cara consegue trazer para o cinema é maior do que todos os outros atores de Hollywood. Ele é a maior estrela de Hollywood ainda viva nesse sentido de conseguir arrastar multidões. É claro que isso é justificado também pelo fato de ele ter uma franquia de filmes muito bem consolidada, que é o Missão Impossível. Mas ainda assim, quando você compara com outras franquias de filme, o que ele consegue fazer é superior à maioria desses outros atores. Aí, em segundo lugar tem o The Rock, o Dwayne Johnson, com 6 bilhões e meio em bilheteria, uma média de 500 milhões de bilheteria por filme. E é muito louco você pensar que o Tom Cruise, mesmo depois de tantas polêmicas que já aconteceram envolvendo ele, principalmente com relação à religião dele e também os problemas do divórcio que aconteceram, esse cara continua tendo uma atração muito grande com relação aos seus filmes. Mas eu acho que o que pega é que ele é muito certeiro na forma como ele faz os filmes dele, e ele também tem uma capacidade de promoção, de autopromoção muito grande. A forma como ele promoveu esses últimos filmes, principalmente se colocando como não apenas o cara que faz o Missão Impossível, mas ele também se desafia nesses filmes a fazer coisas que pareciam impossíveis. Ficar pendurado do lado de fora de prédios, ficar pendurado do lado de fora de aviões, pular com uma moto de um penhasco. Ele faz coisas que realmente fazem com que as pessoas vejam, cara, eu tenho que ver isso no cinema, eu tenho que assistir, porque isso é um espetáculo. Então, quando a gente fala de fazer filme espetáculo como indivíduo, Tom Cruise é o que melhor consegue fazer isso, rivalizando inclusive com filmes da Marvel, que é
a grande fábrica de espetáculos no cinema e que atrai a maior quantidade de visualizações, de bilheteria para o cinema hoje. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de acompanhar os filmes do Missão Impossível. Eu confesso que filmes de espionagem, como Missão Impossível e também 007, eu sempre fico confuso com aquele vai e volta de quem é inimigo de quem está traindo quem. Eu acabo ficando meio perdido no final. Mas eu me desafiei. E agora eu estou assistindo todos os filmes do Missão Impossível. Não apenas isso, eu estou voltando para a série original que inspirou o filme. Porque eu quero realmente entender qual que é a grande atração que existe com relação a esses filmes para as pessoas continuarem vendo depois de tantos anos. E assim que eu terminar essa maratona, eu vou postar aqui para a gente conseguir entender qual que é o mistério, o segredo por trás de Missão Impossível. Enquanto isso, eu recomendo que você veja este vídeo aqui, onde eu falo sobre a Netflix, que se tornou o lar também do Dwayne The Rock Johnson e que tem feito filmes todos muito parecidos uns com os outros, Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson e tantos outros atores grandes que migraram para lá, mas que também só estão fazendo mais do mesmo. E com isso, essa máquina de produção cinematográfica da Netflix já deixou bastante gente chateada e fez com que muitos largassem a plataforma. Confere ali. Um forte abraço e arrivederci.